Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor ministro José Múcio Monteiro Filho. Senhor ministro, Vossa Excelência foi chamada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Yes. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas porque assim determina o nosso Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Sim, senhor. E passo a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula. Para perguntas, ela que rolou, Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, ministro José Múcio. Bom dia. Ministro, o senhor poderia rapidamente, o senhor foi, salvo engano, deputado federal por 5 mandatos, o senhor poderia só fazer uma rápida descrição dessa trajetória do senhor no Congresso Nacional? Eu fui deputado por 5 mandatos, por partidos que faziam oposição ao governo Lula. No último mandato fui do PTB, que era um partido que de certa forma apoiava o presidente. Ele me convidou para ser líder do governo. Eu fui líder do governo na Câmara durante quase um ano. E com a saída do ministro Valfrido Marighella, ele me convidou para ser ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Correto. Antes de integrar os quadros do PTB, o senhor teve filiação no PFL, antigo PFL, né, e PSDB também, correto? Eu comecei pelo PDS há muitos anos atrás, depois do PDS se transformou em PFL, depois do PFL eu fui para o PSDB, por questões locais lá em Pernambuco, políticas, um grupo de 4 deputados, nós fomos para o PTB. Correto. E na condição de líder do governo, quais eram as principais atividades do senhor no Congresso? O líder do governo tem a obrigação ou a tarefa de encaminhar as votações, de conciliar interesses, ou dirimir dúvidas entre as bancadas que apoiam o governo e tentar, evidentemente, ganhar o maior número de apoio possível para votar as matérias. Correto. O senhor se recorda o período em que o senhor foi líder do governo do presidente Lula no Congresso? Olha, eu vou fazer de trás para frente. Em 2009 eu fui para o tribunal, no final de 2009, então eu fui ministro 2009, 2008 e acho que fui líder em 2007, há 10 anos. Correto. E, Não sei se 2007 ou 2006. Correto. E nesta função de líder do governo, que o senhor explicou, com toda essa experiência que o senhor tinha já no Congresso, o ex-presidente Lula deu ao senhor algum tipo de orientação de cooptação de apoio parlamentar, usando de recursos ilícitos? Absolutamente. Na realidade, o líder na casa se reporta mais ao ministro de Relações Institucionais. Tem a questão dos pedidos do deputado de audiência, de serem atendidos por ministros, e qualquer pequeno problema que tem na esplanada é sempre o líder que é solicitado para resolver isso. E o líder faz isso em função de angariar simpatia e apoio da base. Correto. E essa atuação que o senhor teve como líder do governo, quer dizer, ela destoa de alguma atuação de governos anteriores ou até mesmo do governo presente? Ou é uma atuação comum, quer dizer... Não, de forma nenhuma. É um trabalho, vamos dizer assim, é um esforço gigantesco, porque como os partidos políticos hoje não têm bandeira, o trabalho, vamos dizer assim, é individual, cada um tem seus interesses, vamos dizer assim, de liberações, de atendimentos, de emendas que são aprovadas
pelo parlamento, e o trabalho, vamos dizer assim, você tem que se dedicar a todos, porque no painel de votação todos são iguais. Correto. E já como ministro das Relações Institucionais, salvo engano, no ano de 2007, quais eram as principais funções do senhor no Congresso? A mesma coisa era... Desculpa. Por exemplo, meu trabalho era exatamente manter a base unida, não é, trabalhar para que os projetos enviados pelo governo fossem aprovados. Eu atendia por dia um número imenso de deputados e senadores, todos tinham suas questões locais. A questão do parlamentar é muito local, quer dizer, as bancadas, vamos dizer assim, os partidos eles diferem por estado, tem as brigas locais, as brigas dentro dos próprios partidos, e a função do ministro de Relações Institucionais, numa instância superior, evidentemente com acesso maior aos ministros da esplanada, atender à base parlamentar. Correto. Aqui nessa ação penal, o Ministério Público questiona o fato do presidente Lula ter ampliado a sua base parlamentar depois de eleito. O senhor, a sua experiência no parlamento, quer dizer, isso é algo incomum ou isto faz todo sentido? O presidente Lula tem uma aprovação popular gigantesca quando foi presidente da República. Isso chama a base, porque o deputado está sempre vinculado ou linkado com a sua base política. O fato do presidente Lula ter uma aprovação muito grande na base fazia com que gradativamente sua base aumentasse também. Correto. E para ampliação desta base, alguma vez o senhor recebeu do presidente Lula alguma orientação de negociar ou trabalhar com recursos ilícitos, objetivando essa ampliação da base parlamentar? Em hipótese nenhuma, isso nunca aconteceu. E raramente essas coisas chegavam ao presidente, porque era muito entre o parlamentar, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e o ministro da área que o deputado ou o senador queria ser atendido. Correto. E além de não ter recebido nenhuma orientação do ex-presidente Lula para a utilização de recursos ilícitos, o senhor teve notícia do ex-presidente Lula ter alguma atuação junto à base parlamentar usando de recursos ilícitos? Em hipótese nenhuma. O senhor teve algum conhecimento do ex-presidente Lula ter solicitado ou recebido alguma vantagem indevida de contratos firmados pela Petrobras, particularmente contratos que diziam respeito às refinarias da Abreu e Lima e Getúlio Vargas? Não. Correto. Ministro, eram esses os esclarecimentos. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pelas respostas. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Sem perguntas. O Ministério Público tem alguma indagação? Sim, perguntas, Excelência. O assento de acusação tem indagações? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor ministro José Múcio Monteiro Filho. Senhor ministro,